Ora boas, eu neste momento quero falar acerca do desconforto. E o mais importante que eu posso dizer é a vida, as grandes conquistas, os grandes acontecimentos, as grandes memórias, as grandes realidades, as grandes emoções, elas realizam-se no desconforto. Realizam-se na zona de desconforto. Até em termos de evolução intelectual, ela acontece fora da zona de conforto. O nosso ego é uma espécie de sistema de sobrevivência que está sempre a fugir da dor, que está sempre a fugir da morte, que está sempre a fugir do desconforto. Ele não está preocupado com a consciência, com a evolução espiritual, com as grandes conquistas, as conquistas da alma. Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado em fugir do desconforto, fugir da dor e fugir da morte. Então, todos os nossos grandes projetos, todas as nossas grandes vontades, todas as nossas grandes ambições, entre aspas, são condicionadas pelo ego. Por exemplo, se uma pessoa não está a fazer um trabalho que gostaria de fazer e está com medo de mudar, isso tem a ver com o desconforto. Porque uma coisa e é importante definir a diferença. Uma coisa é desconforto, outra coisa é vida difícil. Se uma pessoa está num trabalho que não gosta, há muito tempo, uma pessoa está a ter uma vida difícil, uma pessoa não está a ter uma vida desconfortável dentro desta orientação filosófica. E o que é que uma pessoa precisa fazer? Uma pessoa precisa se colocar em causa quando está, por exemplo, num trabalho há muito tempo que não gosta. E esse colocar em causa é que é desconfortável. Esse colocar em causa pode ser difícil no sentido de ser desconfortável. Se uma pessoa não faz aquilo que gostaria de fazer porque tem medo de ser julgada, porque tem medo de ser criticada, não fazer isso é difícil. E desconfortável seria fazer o que se gosta, fazer o que se acredita que se deve fazer, mesmo que os outros critiquem, mesmo que os outros julguem, mesmo que os outros não reconheçam. Este desconforto tem a ver com a dimensão intrínseca, emocional. E é desse desconforto que uma pessoa está sempre a fugir. Porquê é que as pessoas não afirmam aquilo que sentem? Porquê é que as pessoas não afirmam aquilo que são? Porque é desconfortável. E quando não afirmam aquilo que são, aquilo que acreditam, aquilo que pensam, aquilo que sentem que devem fazer, porque têm medo do desconforto que isso possa causar, esse medo do desconhecido, esse medo da reação dos outros, o que é que acabam por viver? Uma vida difícil. E é esta a grande distinção entre vida difícil e desconforto. Todas as nossas grandes conquistas, todos os nossos grandes projetos, aquelas grandes vontades interiores, realizam-se no plano do desconforto. Uma pessoa, mais cedo ou mais tarde, tem de dar passos desconfortáveis. E esse quer conquistar alguma coisa que sente que deve fazer. Se não, uma pessoa empurra-se para aquilo que se pode chamar de vida difícil, vida doentia. Se uma pessoa tem um projeto em mente, um projeto que sente que deve fazer, tem aquele grande impulso interior, uma pessoa deve pôr em prática. Uma pessoa deve começar a movimentar-se para pôr em prática. Seja qual for o desconforto que tenha de enfrentar. Porque tudo de grande uma pessoa conquista na vida não é bens materiais, questão intrínseca. Tudo de grande e projetos para o bem comum, tudo de grande uma pessoa conquista na vida acontece dentro da zona de desconforto. Uma pessoa para poder ser feliz tem de afirmar aquilo que é. E aquilo que é uma singularidade. Participará sempre de uma espécie de diferença identitária relativamente aos outros. E para isso é preciso autoestima. Para isso é preciso enfrentar o desconforto que é a incompreensão imediata dos outros, a desvalorização dos outros, hipotético. O julgamento dos outros, por exemplo. A falta de reconhecimento dos outros. Quem não está disposto a enfrentar o desconforto na vida para fazer aquilo que gosta, para fazer aquilo que sente, para se respeitar a si mesmo, só se poderá estar a condenar à infelicidade, à miserabilidade. Porque, repito-me, todas as grandes conquistas fazem-se, acontecem dentro da zona de desconforto.
Às vezes as pessoas têm determinadas expectativas relativamente a nós. Às vezes as pessoas têm determinados desejos relativamente a nós. Muitas vezes os pais, por exemplo. Às vezes a sociedade tem determinadas determinações relativamente a nós. E o que é que nós vamos fazer? Vamos anular-nos a nós mesmos para corresponder às expectativas? E condicionar-nos a uma realidade miserável em termos intrínsecos? Ou vamos enfrentar esse desconforto, contrariar essa expectativa e fazer aquilo que verdadeiramente gostamos, aquilo que sentimos que devemos fazer, mesmo que inicialmente seja desconfortável? Porque o nosso ego, ele está preocupado com a imediatidade. Ele não se preocupa a médio e longo prazo. Desde que uma pessoa se safe na imediatidade. Por exemplo, o que é mais confortável? Eu começar a trabalhar um projeto desde o início, ou meter-me numa fábrica a fazer aquilo que não gosto? Pode ser outro sítio qualquer a fazer aquilo que não gosto. E uma pessoa tem sempre recursos limitados, mas tem sempre recursos para mexer alguma coisa, porque o universo conspira a favor das pessoas. O universo conspira a felicidade para as pessoas. Agora, as pessoas é que têm de fazer determinadas escolhas, muitas vezes confortáveis. Não vamos pensar que somos uma vítima do universo, porque não, o universo conspira a favor das pessoas. E o que é que as pessoas fazem? Por exemplo, agora voltando àquela ideia que eu disse inicialmente, o que é mais confortável? Pôr-se num trabalho que não gosta, assim porque é rápido, imediato, começa logo a receber dinheirinho, ou começa a investir num projeto em que eu inicialmente terei menos, inicialmente será desconfortável, porque as outras pessoas estão preocupadas com que uma pessoa se safe na identidade também. Muitas vezes o ego dos outros não está preocupado com a nossa felicidade. Nem sequer se apercebem disso. Eles estão preocupados com a pessoa arranje algo na identidade para se safar, porque é mais confortável. O que é que uma pessoa deve fazer? Essas são as grandes questões, essas são as grandes bifurcações da vida, essas são as grandes dualidades da vida. Seguir aquilo que é imediatamente mais confortável, ou investir naquilo que se sente que se deve fazer em termos de projeto, por exemplo, para se ter lucros ou consequências positivas um bocado mais tarde. É que se uma pessoa se mete para safar a imediatidade, uma pessoa nega aquilo que sente que deve fazer, nega a sua alma, nega a sua essência, uma pessoa vai estar cheia de problemas, uma pessoa vai começar a ganhar problemas de saúde. Porque uma pessoa já está no lar, uma pessoa já está a condicionar, uma pessoa já está a restringir, porque se quis safar na imediatidade. E isso foi um impulso do ego. E depois uma pessoa pode, agora, atendendo esta questão filosófica, uma pessoa pode agora achar porque está mal, porque está cheio de problemas, cheio de doenças, que está assim porque seguiu o caminho desconfortável. Não, seguiu o caminho difícil, não seguiu o caminho desconfortável. Há uma distinção filosófica em termos de filosofia de autoajuda. Todos os nossos grandes projetos, todas as nossas grandes conquistas, sejam eles quais forem, para uma pessoa seguir aquilo que sente, nós aqui na vida nós somos colocados à prova, a nossa autoestima é colocada à prova. O que é que nós vamos fazer? Nós somos colocados à prova, é colocado um desafio empírico. O que é que nós vamos fazer? Vamos seguir aquilo que as expectativas dos outros têm relativamente a nós? Ou vamos seguir aquilo que nós sentimos, enfrentando o desconforto? De podermos ser julgados pelos outros na identidade, por não estarmos a satisfazer as expectativas. De podemos não ser reconhecidos pelos outros, por não estarmos a satisfazer a expectativa. E só teremos lucros mais tarde. Lucros não só financeiros. O que é que nós fazemos nessas bifurcações na vida? Fazemos aquilo que os outros gostam, porque é mais confortável na altura, porque estamos a respeitar a imediatidade, entre aspas, ou investimos naquilo que sentimos mesmo que devemos fazer, e pode ser muito desconfortável ao início, às vezes mesmo muito desconfortável, mas depois, mais tarde, como a pessoa está a fazer aquilo que é certo, uma pessoa tem consequências altamente positivas. O que é que nós fazemos na vida, nessas bifurcações? Por exemplo, agora falando em relacionamentos, imaginemos que eu sinto uma solidão. Imaginemos que eu ou outra pessoa qualquer sente solidão. O que é mais confortável? Na imediatidade. O que é mais imediato? Eu procurar a companhia de alguém para me tapar o vazio, ou para parecer que tapa o vazio, ou eu parar um bocadinho, olhar para dentro, começar a meditar, começar a ganhar um bem-estar interior para depois eventualmente ter um relacionamento com alguém. O que é mais confortável? Claro que para a imediatidade, e o é que só se preocupa com a imediatidade, é logo procurar outra pessoa, é logo procurar uma companhia, porque se tem medo de estar sozinho, porque não sei o quê, porque não sei o que mais.
o outro metade vazio, depois a relação é sempre conflituosa porque as pessoas dizem demais porque não estão bem dentro delas, depois quem não está bem dentro de si vai a treinar normalmente, quem não esteja bem dentro de si, as relações nunca correm bem. O que é mais confortável? O que é mais confortável também? Claro que neste caso o mais confortável, o mais imediato é eu procurar alguém para me tapar o vazio, em vez de eu enfrentar o desconforto, que é parar para ficar sozinho, para enfrentar a minha solidão, resolver a minha solidão, trabalhar a minha autoestima, o meu bem-estar interior, a minha independência emocional e depois eventualmente estar com alguém. Claro que até neste tipo de bifurcação há o aparentemente mais confortável, que não resolve nada e que só problematiza ainda mais. E existe outra perspectiva mais confortável, mas que a médio e longo prazo vai trazer consequências muito mais positivas. Agora, imagine esses dois grandes exemplos, entre aspas. A questão do projeto profissional e não só, em que há a questão das expectativas e a questão dos relacionamentos. Em que uma pessoa ou procura aparentemente mais confortável na identidade e procura alguém para tapar o vazio, mesmo de forma inconsciente, ou enfrenta o desconforto, que é enfrentar a própria solidão, e neste caso não é só desconforto, é difícil mesmo, é doloroso, mas depois de passar por este processo, uma pessoa ganha uma dimensão intrínseca, uma pessoa ganha independência emocional e depois todos os outros relacionamentos correrão muito melhor. Eu dei agora dois grandes exemplos em que enfrentar o desconforto é sempre a melhor coisa. E posso dar em outro exemplo, que é a questão da intelectualidade. Em que uma pessoa nunca sai. Imaginemos uma pessoa que é um miserável, um existencialista miserável. Quando eu digo miserável, é que está sempre a sofrer. Não existe nada, não existe Deus, não existe nada. Isto é tudo absurdo e não sei o quê. E ele não quer sair da zona de conforto intelectual. O que é que ele só lê? Existencialistas. Que estão como? Nessa condição de miserabilidade. Ou então, porque é o mais confortável na identidade, é continuar a pensar da mesma maneira. Um miserável, sou uma vítima e não sei o quê. Isto agora dentro do enquadramento filosófico em termos de autoajuda, que eu quero é ver as pessoas felizes. E gosto também de respeitar a diferença identitária, mas eu tenho de colocar isto em causa. O que é mais confortável? Continuar a ler as mesmas coisas, continuar dentro do mesmo registro, ou enfrentar o desconforto, começar a ler coisas novas, diferentes, insólitas, inusitadas, de malucos, relativas à espiritualidade e assim poder abrir os horizontes, mesmo que tenha de lidar com a necessidade de colocar em causa as próprias crenças que estavam associadas a um existencialismo absurdista de decadência. É que se uma pessoa tiver a pensar este caso, imaginar um existencialista a sofrer, não existe nada, e a vida é absurda, e eu vou meter no tabaco, na droga e não sei o quê, porque depois vou morrer de qualquer maneira e não sei o quê, não existe mais nada e é só isto. Ou, agora vamos imaginar, estar nesta condição, só lê coisas confortáveis, são as coisas que estejam dentro desse registro, o registro da vítima, o registro de quem não está bem, o registro de quem continua a pensar da mesma maneira. E vamos imaginar a pessoa, uma outra pessoa, que decide enfrentar o desconforto intelectual, decide estudar coisas novas e diferentes, colocando-se em causa em termos de crenças, em termos de arquétipos, e apesar de ser desconfortável na altura, que uma pessoa tem de lidar, tem de admitir a possibilidade de estar errada muitas vezes, tem de se colocar em causa, tem de resolver as suas dores, as suas frustrações, as suas insatisfações, e começa a estudar a espiritualidade e começa a acordar para outras coisas, começa a perceber que se calhar a vida não é só como imaginou, se calhar a morte não existe como imaginou, se calhar existem outras referências empírico-objetivas que provam que tudo aquilo que tem a ver com a espiritualidade tem fundo de verdade e que a supermatéria existe, que a alma existe e todo esse tipo de coisas, e depois de enfrentar esse desconforto fica mais feliz. Mesmo que possa ser rejeitado pelos seus amigos que estavam na mesma condição e que eram existencialistas, absurdistas, que estavam ali a sofrer e a vida é absurda e vamos morrer e não sei o quê. E somos seres infelizes. Até neste caso, a pessoa que enfrentou o desconforto intelectual e foi estudar coisas novas e diferentes, ridicularizada pelos seus amigos, conquistou uma dimensão de felicidade a médio e longo prazo. Até nestes períodos, a dimensão do desconforto em termos emocionais potenciou, a médio e longo prazo, evolução consciencial, evolução na harmonização. Portanto, para todos os níveis de vida, e claro, dentro do enquadramento de filosofia da autoajuda, uma pessoa tem de enfrentar o desconforto. Se uma pessoa não enfrentar o desconforto, está-se a condenar à miserabilidade e depois não se queixa. Por exemplo, uma pessoa que fuma e quer deixar de fumar. A fase inicial é sempre desconfortável.
Mas se uma pessoa não enfrentar esse desconforto inicial, uma pessoa continua a estragar a sua saúde. Até para isto uma pessoa precisa enfrentar o desconforto. Eu, por exemplo, para dizer muitas coisas que eu digo nos meus vídeos, no meu trabalho, naquilo que eu escrevo, eu tenho de enfrentar o desconforto. Eu sei que aquilo que eu escrevo, aquilo que eu digo, aquilo que eu penso, aquilo que eu falo, seja o que for, que a maioria das pessoas não compreende neste momento. Neste momento. As coisas vão mudar. Mas eu não vou deixar de fazer isso só porque as pessoas não compreendem, vão julgar pelas costas, vão ridicularizar, vão fazer seja o que for. Mas eu tenho autoestima ou não tenho? Mas eu gosto de mim ou não gosto? Mas eu sou um guerreiro? Ou sou um caguinhos? Uma pessoa que vive sempre com concor nas cuecas e que tem medo de afirmar aquilo que sente. Nós temos de ser fortes. Há duas coisas que uma pessoa tem de conseguir na vida. Uma enorme sensibilidade para amar tudo e todos e uma força enorme para se afirmar aquilo que se sente, aquilo que se acredita, aquilo que se pensa como um guerreiro, como um autêntico guerreiro. Temos de conseguir harmonizar as duas coisas. Esta energia yang de força e a energia yin de sensibilidade. E é isso que eu procuro fazer na vida. E é isso que a meditação dá. A meditação dá esta paz interior, que eu continuo a trabalhar todos os dias, e a vida é dura, uma pessoa não está sempre igual. Há várias emoções que uma pessoa tem de resolver, depois uma pessoa tem um passado, e isso é um processo, às vezes precisa fazer lutos e todo este tipo de coisas. É trabalhar esta harmonização interior, que a meditação faz, e potenciar a força interior, como um verdadeiro guerreiro, para afirmar aquilo que se sente, aquilo que se pensa, aquilo que se acredita, sem interessar se os outros vão gostar ou não vão gostar, se os outros vão compreender ou não vão compreender. Uma pessoa, para poder ser feliz neste mundo, onde somos desafiados constantemente, onde a nossa autoestima nos coloca em causa e nos desafia, ou é desafiada a autoestima, nós temos de enfrentar o desconforto. Pensa naquilo que gostas de fazer. Tens medo de fazer. Tens medo porquê? Se tu queres mesmo fazer isso, então enfrenta o desconforto, começa a mexer-te. É assim que tem de ser. Por exemplo, eu sinto um vazio enorme. Imagina uma pessoa que sente um vazio enorme. Sente uma solidão enorme, sente-se tão mal e não sei o quê. O que é mais fácil para ela? O que é mais imediato? O que é que pega para fazer? Embrocar-se ao fim de semana e não só, consumir drogas, a topo, de maneira a esquecer-se, procurar estados alterados de consciência, interessa chegar a limites em que nem sequer se lembra daquilo que acontece. Ou enfrentar o desconforto, que é parar para sentir, meditar para resolver interiormente. Em grandes questões da vida de cada um, porque está na altura de valorizarmos o indivíduo, é preciso enfrentar o desconforto. Fora do desconforto, uma pessoa pode muito bem estar a seguir apenas o caminho mais fácil, e num caminho mais fácil e mais confortável é medíocre. É um nada. Isso é que é absurdo. Isso é que calca o ser. Isso é que calca cada um. Portanto, comecem a procurar o desconforto. Comecem a imaginar as várias dimensões da vossa vida, aquilo que vocês gostariam mesmo de fazer, aquilo que vocês sentem profundamente devem fazer, a vossa intuição, que a intuição filosoficamente é aquilo que se tenta por si próprio, esta sensibilidade, este impulso. E façam aquilo que é desconfortável. Saiam da zona de conforto. Sejam guerreiros, sejam fortes. E se tiverem dificuldades, enfrentem os vossos medos. Procurem terapeutas, procurem ajuda. Entrem dentro da zona de desconforto. Intelectual, emocional, empírica, seja o que for. Parem de procurar tudo aquilo que é mais confortável, mais imediato. Sinto a imediatidade mais medíocre, mais pequenininho. Depois as pessoas ficam pequenininhas. E as pessoas são muito maiores que isso. As pessoas têm potenciais geniais entre elas, mas as pessoas colocam-se numa condição miserável. Porque as pessoas só querem o mais confortávelzinho. Até pensar, em termos intelectuais, a preguiça aguda, intelectual aguda e crónica é mais fácil, é mais confortávelzinho. Vamos ler aquilo que já compreendemos, sim, vamos ler aquilo que já compreendemos. Este autor tem uma linguagem muito... Tem muitas palavras que eu desconheço. É tão desconfortável, não gosto de... Não, nós temos... Por exemplo, até em termos de linguagem, há pessoas que leem livros difíceis e veem aquilo um problema. Ora boas, eu neste momento quero falar acerca do desconforto.
E o mais importante que eu posso dizer é a vida. As grandes conquistas, os grandes acontecimentos, as grandes memórias, as grandes realidades, as grandes emoções, elas realizam-se no desconforto. Realizam-se na zona de desconforto. Até em termos de evolução intelectual, ela acontece fora da zona de conforto. O nosso ego é uma espécie de sistema de sobrevivência que está sempre a fugir da dor, que está sempre a fugir da morte, que está sempre a fugir do desconforto. Ele não está preocupado com a consciência, com a evolução espiritual, com as grandes conquistas, as conquistas da alma. Ele não está preocupado com isto. Ele está preocupado em fugir do desconforto, fugir da dor e fugir da morte. Então, todos os nossos grandes projetos, todas as nossas grandes vontades, todas as nossas grandes ambições, entre aspas, são condicionadas pelo ego. Por exemplo, se uma pessoa não está a fazer um trabalho que gostaria de fazer e está com medo de mudar, isso tem a ver com o desconforto. Porque uma coisa e é importante definir a diferença. Uma coisa é desconforto, outra coisa é vida difícil. Se uma pessoa está num trabalho que não gosta há muito tempo, uma pessoa está a ter uma vida difícil, uma pessoa não está a ter uma vida desconfortável dentro desta orientação filosófica. E o que é que uma pessoa precisa fazer? Uma pessoa precisa se colocar em causa quando está, por exemplo, num trabalho há muito tempo que não gosta. E esse colocar em causa é que é desconfortável. Esse colocar em causa pode ser difícil no sentido de ser desconfortável. Se uma pessoa não faz aquilo que gostaria de fazer porque tem medo de ser julgada, porque tem medo de ser criticada, não fazer isso é difícil. E desconfortável seria fazer o que se gosta, fazer o que se acredita que se deve fazer, mesmo que os outros critiquem, mesmo que os outros julguem, mesmo que os outros não reconheçam. Esse desconforto tem a ver com a dimensão intrínseca, emocional. E é desse desconforto que uma pessoa está sempre a fugir. Porquê é que as pessoas não afirmam aquilo que sentem? Porquê é que as pessoas não afirmam aquilo que são? Porque é desconfortável. E quando não afirmam aquilo que são, aquilo que acreditam, aquilo que pensam, aquilo que sentem que devem fazer, porque têm medo do desconforto que isso possa causar, esse medo do desconhecido, esse medo da reação dos outros, o que é que acabam por viver? Uma vida difícil. E é esta a grande distinção entre vida difícil e desconforto. Todas as nossas grandes conquistas, todos os nossos grandes projetos, aquelas grandes vontades interiores, realizam-se no plano do desconforto. Uma pessoa, mais cedo ou mais tarde, tem de dar passos desconfortáveis. E esse quer conquistar alguma coisa que sente que deve fazer. Se não, uma pessoa empurra-se para aquilo que se pode chamar de vida difícil. Enfrentar o desconforto é condição de necessidade e de possibilidade para se ser feliz. Para tudo isto é preciso autoestima, é preciso trabalhar a autoestima, é preciso trabalhar os próprios medos, resolver os próprios medos. Isto muitas vezes é um processo. E se uma pessoa está com dificuldade em fazer sozinho, e eu recomendo sempre que uma pessoa leia livros de autoajuda, psicologia, seja o que for, procure terapeutas. Canalize recursos para pagar terapeutas, para pagar ajuda de terapeutas, ou procure ajuda de pessoas próximas. Mas façam alguma coisa, transformem-se interiormente. Porque se continuarem com as mesmas crenças, com as mesmas escolhas, com a mesma coisa que semeiam, vão colher sempre a mesma coisa. E não vão sair do buraco. Porquê é que as pessoas nunca querem mudar intrinsecamente? Acham sempre que é o exterior que tem de mudar, que são os outros que têm de mudar. Porque mudar intrinsecamente é desconfortável. E agora está sempre aqui o desconforto. Porquê é que as pessoas muitas vezes não procuram autoajuda? Porque a autoajuda é muitas vezes desconfortável. Porque obriga uma pessoa a olhar para dentro, porque obriga uma pessoa a colocar-se em causa, porque obriga uma pessoa a transformar-se, porque obriga uma pessoa a responsabilizar-se pela própria vida. Ora, isso não, porque é que muitas pessoas fogem da autoajuda? Porque é que as pessoas fogem da meditação? Porque muitas vezes é desconfortável. Porque uma pessoa prefere estar hiperativa, sempre a fugir daquilo que sente. E quando uma pessoa vai meditar, uma pessoa precisa de enfrentar o desconforto, precisa de parar. Precisa de parar de fugir daquilo que sentia, que não queria sentir, daquilo que sentia e não queria resolver. Então é mais fácil continuar no caminho da autodestruição. Por muito estranho que possa parecer, a autodestruição é o caminho mais fácil.
A autoconstrução é o caminho mais difícil. A auto-harmonização, a autoevolução é o caminho mais difícil. A autoconsciencialização, o caminho mais desconfortável. Mais desconfortável, não é? Mais difícil. Depois acaba por ficar mais difícil o caminho da destruição. Nós estamos a fazer a distinção entre difícil, por exemplo, e desconfortável, em termos filosóficos. Eu acho que por agora está tudo. Eu acho que já me prolonguei, porque o vídeo já tem 25 minutos e é desconfortável ler um vídeo de 25 minutos. Estou a brincar. E cumprimentos filosóficos.